Minha babá está me acusando de louca para ficar com meu marido, minha casa e minha herança. Eu tinha 38 anos, uma carreira sólida como advogada tributarista e uma vida que eu construí tijolo por tijolo quando encontrei aquela gravação no meu próprio escritório. Minha avó saiu do gravador escondido atrás dos livros de direito, dizendo coisas que eu jamais disse. Eu não aguento mais viver, dizia a gravação. Às vezes penso em sumir, em deixar tudo para trás. Meu sangue gelou. Aquela não era minha voz verdadeira, era uma colagem, pedaços de frases que eu havia dito em contextos completamente diferentes, editados com precisão cirúrgica para parecer um desabafo suicida. Sentei na minha cadeira de couro, respirei fundo 3 vezes como aprendi nos meus anos de tribunal e entendi exatamente o que estava acontecendo. Marina, a babá perfeita que cuidava da minha filha Sofia há 8 meses, estava construindo um dossiê para me declarar mentalmente instável. E meu marido, Roberto, o homem com quem eu dividi a cama há 12 anos, estava ajudando. Os sinais começaram 6 meses antes, mas eu os ignorei porque confiava. Roberto sugeriu contratar uma babá para Sofia quando voltei de uma viagem de trabalho especialmente exaustiva para Brasília. Você precisa de ajuda, Laura, ele disse, segurando minhas mãos com aquela preocupação ensaiada que eu não consegui identificar como falsa ainda. Marina chegou com referências impecáveis, 28 anos, formada em pedagogia, sorriso gentil e uma facilidade assustadora para se integrar à nossa rotina. Sofia a adorou imediatamente. Eu deveria ter desconfiado quando Roberto insistiu tanto nela especificamente depois de apenas 3 entrevistas. Deveria ter estranhado quando Marina sabia detalhes sobre nossa casa que eu não havia mencionado na entrevista. Mas eu estava cansada, trabalhando em um caso complexo de sonegação fiscal envolvendo uma rede de postos de gasolina, e aceitei a ajuda de braços abertos como a idiota confiante que eu era. 3 meses depois da chegada de Marina, comecei a notar pequenas mudanças. Minhas chaves sumiam e reapareciam em lugares estranhos. Compromissos que eu tinha certeza de ter agendado simplesmente não existiam nas minhas anotações. Roberto começou a fazer comentários sutis na frente de amigos. A Laura anda tão esquecida ultimamente, ele dizia com um sorriso preocupado. Ontem ela insistiu que tínhamos jantado em um restaurante que nem existe. Marina concordava com a cabeça, seus olhos cheios de uma compaixão que agora eu reconheço como teatral. Dona Laura realmente parece cansada, ela murmurava, tocando meu braço com falsa gentileza. Comecei a me questionar, a duvidar da minha própria memória, até aquela tarde de quinta-feira quando voltei mais cedo de uma audiência cancelada. Entrei pela porta dos fundos, algo que raramente fazia, e ouvi vozes na sala. Roberto e Marina conversavam em tons baixos, íntimos demais para serem profissionais. Meu primeiro pensamento foi o óbvio, a fé, traição, o clichê mais antigo do mundo. Preparei-me mentalmente para uma confrontação sobre infidelidade enquanto subia as escadas silenciosamente, mas então ouvi Marina dizer algo que me paralisou. Quanto tempo você acha que vai levar até conseguirmos a curatela, pai? Pai, a palavra ecoou no meu cérebro como um tiro. Desci cada degrau com a precisão de quem pisa em campo minado, minha mente de advogada já catalogando implicações legais enquanto meu coração de esposa se despedaçava. Ouvi Roberto responder, se continuarmos documentando os episódios dela, mais uns 3 meses. O psiquiatra que te indiquei já está preparado para o laudo. Depois disso, a herança da mãe dela fica sob nossa administração. Voltei pela mesma porta dos fundos, entrei no carro e dirigi até meu escritório no centro de São Paulo. Tranquei a porta, fechei as cortinas e deixei o pânico me dominar por exatos 15 minutos. Chorei, soquei a mesa, xinguei em voz alta. Depois, lavei o rosto, retoquei a maquiagem e comecei a trabalhar. Porque era isso que eu fazia. Eu resolvia problemas impossíveis usando a lei como bisturi. Liguei para Helena Carvalho, uma investigadora particular que já tinha me ajudado em casos de fraude corporativa. Preciso de vigilância discreta e varredura eletrônica na minha própria casa, eu disse. Ela não fez perguntas. Liguei para Marcelo Santos, um advogado de família que era conhecido por ser implacável em divórcios litigiosos. Preciso que você me represente em uma separação que ainda não começou oficialmente, mas que envolve tentativa de fraude e apropriação indébita. Ele agendou para o dia seguinte. Durante as 3 semanas seguintes, vivi uma vida dupla. Em casa, eu era a Laura cada vez mais confusa e instável que Roberto e Marina estavam construindo. Fingia esquecer nomes, deixava coisas fora do lugar,
Tinha lapsos convenientes. Roberto e Marina documentavam tudo com mensagens de WhatsApp entre eles que Helena interceptou com equipamento legal de investigação. Ela esqueceu a Sofia na escola hoje, tive que buscar. Marina escrevia, mentindo descaradamente. Encontrei ela falando sozinha no quarto de novo, Roberto complementava. No meu escritório, eu era outra pessoa, focada, metódica, documentando cada mentira deles com contraprovas. A escola de Sofia me forneceu registros completos de presença que provavam que eu nunca a havia esquecido. Instalei câmeras de segurança novas em casa, discretas, que eles não sabiam que existiam. As gravações mostravam Marina movendo minhas coisas propositalmente, Roberto adulterando minha agenda no computador quando eu saía. Helena descobriu a certidão de nascimento. Marina Silva Cardoso era filha de Roberto de um relacionamento que ele teve aos 21 anos, antes de me conhecer. A mãe de Marina, Cristina Silva, havia processado Roberto por pensão alimentícia quando ele tinha 23 anos. Ele pagou até Marina completar 18, depois cortou contato. Nos últimos 5 anos, Marina havia tentado reaproximar-se dele por dinheiro, mas Roberto sempre recusou até descobrir a existência da herança de minha mãe. 8 milhões de reais em imóveis e investimentos que ela me deixou quando morreu de câncer 3 anos antes. Então, Roberto desenvolveu um plano. Trazer Marina para dentro de casa, fazê-la parecer uma funcionária confiável, enquanto construíam o caso de que eu era mentalmente incapaz de administrar meus próprios bens. Com minha interdição, Roberto, como cônjuge, teria direito à curatela. Ele planejava me internar em uma clínica psiquiátrica particular em Campos do Jordão, onde um médico corrupto já estava sendo pago antecipadamente. Encontrei os pagamentos na conta conjunta que Roberto achava que eu não monitorava. 15 mil reais mensais para o Dr. Augusto Ferreira, psiquiatra com consultório nos Jardins por consultas que nunca aconteceram. Roberto estava construindo um histórico médico falso. Copiei cada comprovante, cada transferência, cada mensagem. Abri contas bancárias separadas e comecei a transferir metade dos nossos bens líquidos, legalmente minha parte, para proteção. Consultei 3 advogados diferentes sobre curatela fraudulenta e tentativa de apropriação de herança mediante fraude. Todos me deram a mesma opinião. Eu tinha um caso criminal, não apenas cível. No dia que escolhi para agir, preparei tudo como se fosse um caso judicial complexo, porque era exatamente isso. Contratei Marcelo Santos oficialmente, dei entrada na separação litigiosa com pedido de medida protetiva de urgência, protocolei representação criminal contra Roberto e Marina por estelionato, falsidade ideológica e tentativa de apropriação indébita mediante fraude. Simultaneamente, consegui uma ordem judicial para congelar todas as contas conjuntas e bloquear qualquer movimentação dos meus bens. Às 14h37 de uma terça-feira ensolarada, oficiais de justiça bateram à porta da minha casa em Pinheiros, entregando as citações. Eu estava no escritório quando recebi a ligação de Roberto. Laura, o que você fez? Tem gente aqui com papéis dizendo que eu estou sendo processado. A voz dele tremia entre raiva e incredulidade. Estou protegendo meu patrimônio de uma tentativa de fraude, respondi com a mesma voz que uso para ler sentenças judiciais. Você e sua filha vão responder criminalmente. Houve silêncio. Minha filha? Ele tentou fingir confusão, mas sua voz falhou. Marina é sua filha, Roberto. Certidão de nascimento registrada em cartório de Santo André em 1997. Mãe, Cristina Silva. Pai, Roberto Henrique Cardoso. Eu tenho cópia autenticada. Tenho também as gravações de vocês planejando minha interdição fraudulenta, os comprovantes de pagamento ao Dr. Ferreira, as mensagens de WhatsApp coordenando as mentiras sobre meu estado mental e testemunhas que vão depor que eu nunca demonstrei qualquer sinal de instabilidade. Ele desligou. 15 minutos depois, Marina me ligou. Dona Laura, eu posso explicar? Você invadiu minha casa sob falsos pretextos, interrompi. Conspirou com meu marido para me declarar louca e roubar minha herança. Não há explicação que interesse. Meu advogado entrará em contato. Desliguei antes que ela pudesse responder. Naquela noite, Roberto apareceu no meu escritório. Ele tinha aquela expressão que eu conhecia, o homem charmoso que me conquistou aos 26 anos, tentando usar carisma onde manipulação havia falhado. Laura, amor, isso é um mal-entendido terrível. Ergui a mão para silenciá-lo. Não sou mais sua amor, sou a parte contrária neste litígio. Qualquer comunicação deve ser feita através dos advogados. A primeira audiência aconteceu 3 semanas depois. Roberto chegou com um advogado criminalista caro, Daniel Moreira, conhecido por defender empresários em casos de colarinho branco. Marina estava pálida, vestida conservadoramente, tentando parecer a vítima.
Meu advogado, Marcelo, apresentou o dossiê completo. Eram 247 páginas de evidências, gravações, mensagens, comprovantes bancários, depoimentos, registros escolares de Sofia provando que eu jamais a havia negligenciado, relatórios de 3 psiquiatras independentes atestando minha completa sanidade mental. O juiz, Dr. Fernando Almeida, um homem de 60 anos com fama de ser criterioso, folheou o material com expressão cada vez mais severa. Doutor Moreira, disse o juiz, olhando para o advogado de Roberto, seu cliente tem algo a dizer sobre pagamentos no valor total de R$ 180 mil para um psiquiatra que nunca examinou a esposa dele? Roberto se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Daniel Moreira tentou argumentar sobre presunção de inocência e necessidade de investigação mais aprofundada, mas o juiz cortou. Temos aqui gravações dos réus discutindo abertamente o plano de interditar a autora fraudulentamente. Isso não requer investigação adicional. Isso requer Ministério Público. Ele determinou que o caso fosse encaminhado à promotoria criminal, manteve todas as medidas protetivas de urgência, concedeu a separação de corpos imediata e estabeleceu que Roberto deveria desocupar a residência em 48 horas. Marina tentou falar. Meritíssimo, eu posso explicar. O juiz a interrompeu. A senhora é parte em processo criminal, senhora Cardoso. Sugiro que exerça seu direito ao silêncio e contrate representação adequada. A audiência terminou em menos de 1 hora. Roberto e Marina saíram do fórum como criminosos expostos, enquanto eu saí pela porta principal com Marcelo ao meu lado. Eles vão tentar acordo, Marcelo me disse no elevador. Sempre tentam quando percebem que perderam. Eu sabia que ele estava certo, mas não estava interessada em acordos. Estava interessada em justiça. Nos 2 meses seguintes, a vida de Roberto desmoronou metodicamente. Sua conta bancária pessoal foi bloqueada pela justiça. Seu cartão de crédito corporativo foi cancelado pela empresa onde trabalhava como gerente comercial depois que o RH descobriu o processo criminal. Ele teve que se mudar para um apartamento alugado em São Caetano, dividindo com Marina, que perdeu todos os seus outros trabalhos como babá quando as famílias descobriram sobre o processo. A mãe de Roberto, Dona Alzira, uma senhora de 72 anos que eu sempre tratei com carinho, me ligou chorando. Laura, meu filho é um idiota, mas ele é meu filho. O que você vai fazer? Vou garantir que ele responda por tentar me roubar, Dona Alzira. Sua lealdade materna é compreensível, mas não muda os fatos. Ela suspirou. Eu entendo. Se fosse comigo, eu faria o mesmo. O irmão de Roberto, Cláudio, me procurou pessoalmente. Laura, eu não sabia de nada. Quando descobrir, quase bati nele. Você sempre foi boa para nossa família. Agradeci a solidariedade dele, mas deixei claro que o processo seguiria. Sofia, minha filha de 6 anos, ficou comigo com guarda provisória exclusiva. Expliquei a ela em termos que uma criança pudesse entender. O papai fez coisas erradas e agora precisa consertar, mas ele ainda te ama e você vai visitá-lo quando tudo estiver resolvido. Ela perguntou sobre Marina. Por que a Marina foi embora tão de repente? Porque ela não era quem dizia ser, filha. Às vezes, adultos mentem e quando isso acontece, há consequências. O processo criminal avançou rapidamente porque as evidências eram irrefutáveis. A promotora designada, doutora Patrícia Mendes, era especialista em crimes patrimoniais e ficou pessoalmente ofendida pelo caso. Tentativa de interdição fraudulenta para apropriar-se de herança, ela disse na reunião preparatória. É uma das coisas mais vis que já vi. Vou pedir o máximo da pena. O doutor Augusto Ferreira, o psiquiatra corrupto, fez acordo de delação premiada e entregou todas as conversas com Roberto. Perdeu seu registro no Conselho Regional de Medicina e respondeu em processo ético-profissional separado. Roberto e Marina tentaram, como Marcelo previu, propor acordo. Ofereceram devolver qualquer valor em troca de retirada das acusações. Recusei. Não se trata de dinheiro, respondi através do meu advogado. Trata-se de justiça. Vocês tentaram me roubar minha sanidade, minha dignidade e minha liberdade. Não há acordo possível. A segunda audiência, esta já na esfera criminal, aconteceu 4 meses depois da primeira. Roberto estava visivelmente diferente. Barba por fazer, terno barato, olhar derrotado. Marina chorava silenciosamente ao lado do defensor público que a representava, já que não tinha mais dinheiro para advogado particular. A promotora Patrícia apresentou o caso com precisão cirúrgica. Cada mentira documentada, cada transferência bancária suspeita, cada mensagem incriminadora foi exposta. As gravações foram reproduzidas em alto e bom som. A voz de Roberto dizendo, depois disso, a herança da mãe dela fica sob nossa administração, ecoou pela sala de audiências. Vi membros da família dele baixarem a cabeça de vergonha. O advogado de Roberto tentou argumentar arrependimento eficaz e crime tentado sem resultado, mas a promotora destruiu cada argumento. O crime não se
consumou porque a vítima descobriu o plano, não porque os réus desistiram voluntariamente. Houve planejamento, execução e dolo evidente. Arrependimento eficaz não se aplica. O juiz criminal Dr. Carlos Eduardo Pinto, um magistrado conhecido por sentenças duras em crimes patrimoniais, concordou. Os réus demonstraram frieza e premeditação. Tentaram não apenas apropriar-se ilicitamente de patrimônio considerável, mas também privar a vítima de sua liberdade mediante internação psiquiátrica fraudulenta. A sentença veio 2 semanas depois. Roberto foi condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto por estelionato qualificado, falsidade ideológica e apropriação indébita tentada. Marina recebeu 4 anos e meio pelos mesmos crimes. Ambos foram condenados solidariamente a pagar indenização por danos morais no valor de R$500 mil. As penas foram mantidas em regime semiaberto devido à primariedade, mas o juiz foi claro. Qualquer descumprimento das condições resultará em regime fechado. Roberto teria que cumprir a pena trabalhando durante o dia e retornando à noite para a unidade prisional. Marina seria monitorada eletronicamente. No processo de divórcio, conseguia a partilha dos bens conforme regime de comunhão parcial, mas com o acréscimo da indenização. Roberto teve que vender seu carro importado e 2 terrenos que tinha em Campos do Jordão para começar a pagar. Sua família, que inicialmente tentou defendê-lo, gradualmente se afastou quando entenderam a profundidade da traição. Dona Alzira me ligou uma última vez. Eu criei ele melhor que isso, Laura. Não sei o que aconteceu com meu menino. Sua voz estava quebrada de tristeza. Ele escolheu ganância sobre decência, Dona Alzira. Essas são escolhas de adulto, não falhas de criação. Passaram-se 18 meses desde aquele dia que encontrei a gravação adulterada. Sofia agora tem 8 anos e está bem ajustada, fazendo terapia infantil para processar a ausência do pai e as mudanças familiares. Ela visita Roberto 2 vezes por mês em regime supervisionado, encontros que acontecem em uma sala especial do fórum com uma psicóloga presente. Roberto tenta, durante essas visitas, ser o pai que nunca foi completamente, mas Sofia percebe a distância. O papai parece triste, ela me disse depois da última visita. É, filha. Adultos às vezes fazem escolhas ruins e ficam tristes com as consequências. Não falo mal dele para ela, mas também não minto sobre a realidade. Minha carreira prosperou. O caso, embora eu tentasse manter discrição, ficou conhecido no meio jurídico de São Paulo como exemplo de documentação meticulosa e resposta estratégica. Recebi 3 convites para dar palestras sobre proteção patrimonial e identificação de fraudes familiares. Meu escritório cresceu, contratei 2 advogados associados e uma estagiária. Comprei uma casa nova em um condomínio fechado em Perdizes, um lugar onde Sofia e eu pudéssemos recomeçar sem as memórias contaminadas da antiga residência. Vendi a casa de Pinheiros e usei o dinheiro para investir em um fundo imobiliário que rende bem acima da inflação. Roberto cumpre sua pena trabalhando como auxiliar administrativo em uma empresa de logística que contrata reeducandos. Ganha salário mínimo, vive em um quarto alugado em Osasco e usa transporte público porque não pode ter carro em nome próprio devido às dívidas. Encontrei-o por acaso há 3 meses no fórum. Ele estava lá para assinar os papéis da liberdade condicional que conseguiu após cumprir 1/3 da pena com bom comportamento. Ele me viu primeiro e tentou desviar, mas eu o chamei. Roberto. Ele parou, virou-se lentamente. Laura. Seu rosto estava envelhecido, cabelos grisalhos, postura curvada. Como está a Sofia? Ela está bem, forte, inteligente, saudável. Ele engoliu seco. Eu estraguei tudo, não estraguei? Sim, respondi sem rancor, apenas constatando um fato. Você destruiu uma família por ganância, mas Sofia está bem apesar de você, não por causa de você. Ele acenou com a cabeça, olhos marejados. Eu sinto muito. Eu sei. Mas sentir muito não desfaz escolhas, apenas viva com elas. Marina sumiu após cumprir 2 anos da sua sentença em regime aberto, violou as condições da liberdade condicional ao se mudar sem autorização judicial e agora tem mandado de prisão em aberto. Segundo Helena, minha investigadora, ela está morando no interior de Minas Gerais sob nome falso, trabalhando em uma fazenda. A prisão eventual dela é inevitável. Mandados não expiram, apenas esperam. Recebi uma carta dela há 6 meses, encaminhada através do sistema prisional antes dela fugir. Dona Laura, eu sei que não mereço perdão. Meu pai me convenceu de que a senhora era uma mulher má, que tinha roubado a felicidade dele. Fui idiota em acreditar. A senhora não merecia nada do que planejamos. Sinto muito. Não respondi. Perdão é algo pessoal e eu ainda não cheguei lá. Talvez nunca chegue. E está tudo bem. Olho para Sofia agora, brincando no jardim da nossa casa nova, rindo enquanto corre atrás de nossa cadela Luna e sinto algo além de vingança ou justiça.
sinto paz. A paz de quem enfrentou a traição com inteligência em vez de emoção, com estratégia em vez de desespero. Roberto tentou me pintar como louca, me prender, me roubar. Em vez disso, provei minha sanidade absoluta documentando cada mentira dele. Protegi meu patrimônio usando a lei como escudo e garanti que ele e sua filha respondessem por seus crimes. Não foi vingança, foi consequência. Não foi raiva, foi justiça. Guardo ainda, emoldurada no meu escritório em casa, a primeira página do processo judicial. Laura Cristina Mendes Cardoso versus Roberto Henrique Cardoso e outra. Ação de separação litigiosa concursei, medidas protetivas de urgência. Olho para ela às vezes quando preciso me lembrar de que confiar não é fraqueza, mas confiar cegamente é ingenuidade. Aprendi a diferença entre perdoar e permitir, entre amor e cumplicidade com o erro. Ensinei Sofia, através do exemplo, que mulheres não aceitam ser manipuladas, que patrimônio construído com trabalho deve ser protegido com inteligência e que justiça às vezes demora, mas quando bem documentada, é inevitável. Roberto me ensinou, sem querer, a lição mais valiosa da minha vida profissional e pessoal. Documente tudo, confie em evidências e quando a traição vier, e ela vem nas formas mais inesperadas, responda não com lágrimas, mas com estratégia. Responda não com desespero, mas com precisão legal. Porque no final, a melhor vingança não é fazer o traidor sofrer. A melhor vingança é simplesmente garantir que ele enfrente exatamente as consequências que suas escolhas merecem, enquanto você reconstrói sua vida em bases mais sólidas do que antes. E é exatamente isso que fiz.